Boa noite. Oi. Deixa eu colocar aqui fixar o comentário da nossa live de hoje. Eita, tanta gente entrando, que coisa boa. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, muita gente chegando, boa noite. Fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos. Muita gente que está acompanhando as nossas lives que eu tô vendo por aqui. Eu acho muito legal quando tem muita gente, tanto que é do grupo, mas também tem gente que não é do grupo. E acho muito legal quando eu vejo assim, as pessoas aqui participando. Esse projeto começou com essa ideia de fazer bem pro grupo e tal, e a gente compartilhar um pouco com as pessoas. E que bom que a gente está conseguindo chegar cada vez mais em outras pessoas, isso está sendo muito legal pra gente. E hoje a gente teve essa ideia. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Essas lives eu tô organizando junto com o Rony Marques, que ele também tá aqui, aparecendo aqui na live. Então, assim, o grupo Miraíra é um grupo enorme, gigante, mas as lives estão sendo organizadas por mim e pelo Rony. Então, e com a ajuda maravilhosa, o trabalho maravilhoso do Wesley Alencar, que também é do grupo, todos são do Miraíra, e ele tá fazendo as artes. Então, o Wesley tá fazendo as artes de todos os encontros, e eu e o Rony a gente organiza os conteúdos com algumas ajudas. Então, desde já, eu queria agradecer a essa equipe aqui que está fazendo tudo isso acontecer. Fiquei muito feliz com o retorno das pessoas dessas últimas lives. E aí, hoje a gente teve essa live maravilhosa, a gente teve essa ideia de chamar um grupo que a gente ama de paixão, um grupo que a gente pôde dividir o palco junto na temporada de arte cearense, né? Do Dragão do Mar, a famosa TAC. E aí a gente vem para fazer esse encontro com Estrelas da Rua, um encontro que a gente teve a oportunidade de fazer lá no Dragão do Mar, o nosso primeiro encontro. A gente nunca tinha, a não ser no Folgância, enfim, alguns outros eventos, mas a gente nunca tinha dividido o palco que a gente pôde dividir nesse dia. Então, Estrela já apareceu aqui, obrigado pela oportunidade de construirmos juntos nessa caminhada. Após a pandemia, vamos marcar algo presencial. Sim! Vou chamar aqui. Deixa eu ver se eu já aprendi. Então, eu vou chamar aqui a Mariana Flávia, mais conhecida como Flavinha, que é uma menina maravilhosa, uma grande mulher, artista, pedagoga. Pense, uma mulher incrível. Eu vou chamar para você, vou chamar vocês. Flavinha, tu não foge. Foi maravilhoso mesmo. Eu chamei, aí acho que deu alguma coisa errada, e depois aí eu vou chamar de novo, tá? Além do mais, nós temos também aqui, que eu achei nesse instante aqui, a presença de Regina, que é a diretora do Grupo Estrelas da Rua, maravilhosa, que a gente também ama muito, né, Regina? Vamos dançar juntas, né? Nossa saia azul. Você pensa que eu esqueci? Vocês querem que eu chame, eu chamo pelo Instagram da Flavinha, é? Me avisa aqui. Ah, a gente faz esse encontro presencial mesmo. Tá bom. Vamos ver aqui se eu consigo. Eu vou chamar a Flavinha pelo teu Instagram, tá? Enquanto isso, já fico aqui a ideia desse encontro. É mais ou menos o seguinte. Eu tô colocando aqui, tô procurando a Flavinha aqui. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Flavinha, se tu não conseguiu pelo Instagram, enviar de novo, tá bom? Tá bom. Pronto, vai dar certo, gente. Ai, Regina, linda, vamos dançar com essa saia azul?
Então, enquanto a Flavinha tá entrando, não sei se deu certo. Vamos ver. Tô aguardando, tá? Enquanto a Flavinha tá entrando, a ideia desse encontro é o seguinte: a gente preparou algumas perguntas. Acho que eu chamei uma pessoa errada, gente. Tô cateando aqui, tá? Peraí. Pronto. Vai dar certo. Ó. Enquanto a Flavinha vai entrar. Cheguei! Quais não deu certo? Meu Deus. Uai! Flavinha, boa noite. E aí, Bem-vinda. boa noite! Tudo bom? Boa noite, pessoas. Temos muitas pessoas. Muitas pessoas aqui. Gente, para quem não conhece, essa menina maravilhosa, essa mulher maravilhosa, essa estrela está aqui com a gente para conversar, para a gente bater um papo, para conversar um pouco sobre estrelas da rua. E aí, o que eu ia dizer antes da Flavinha se apresentar, enfim, é que vocês podem mandar perguntas também, tá? A gente organizou. Eu tô bem na varanda da minha casa e pode passar uma moto, alguma coisinha. Então. Vocês podem mandar perguntas que a gente vai tentando aqui. Eu vou fazendo uma que a gente preparou e faço uma de vocês. A gente vai tentando assim se dividir. O que a gente pensou também é algumas coisas, tanto eu como Flavinha, a gente poder responder para a gente fazer um comparativo também entre esses grupos, no sentido de da gente conhecer essas realidades, assim. Que a gente vai. Enfim, a ideia também é porque às vezes até a gente que está dentro do Miraíra não conhece os outros grupos direito, conhece de nome, de ver coreografia, mas não conhece a realidade dos grupos. Então, a ideia desse encontro é a gente poder ficar cada vez mais perto. E aí, Flavinha, então, se apresente, pode falar um pouquinho de estrelas, para quem não conhece, enfim. Tudo bem? Boa noite, estamos em mais um Lady Night. Mentira! Meu nome é Ana Flávia, para quem não me conhece, né? Tenho 23 anos, sou formada em pedagogia pela UFC, sou professora de educação infantil pela Rede Pública de Ensino do Eusébio e participo da companhia de dança Estrelas da Rua. Companhia essa que é uma de tantas outras que existe aqui em Fortaleza, né, de cultura popular, que já tem 19 anos de estrada, né? Ano passado completou seus 18 anos, esse ano está completando 19. E é isso, Estrelas da Rua, ele é um grupo de projeção folclórica, né, que surgiu lá no Jardim do Teatro, né, quando Regina Mesquita, que é diretora, fundadora, e minha mãe, né, estava lá em um projeto, né, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Ela fazia um projeto com dança de cultura popular. E aí surgiu a oportunidade, dentre as crianças que faziam parte desse projeto, que eram crianças e adolescentes que trabalhavam e viviam no entorno do jardim, né? Pessoas que viviam na rua ou de vulnerabilidade social. E aí o grupo surgiu de dos meninos que quiseram, né? Assim, havia o projeto, né, que eles faziam essas danças e artesanais, mas aí a dança foi bem mais forte, né? E o nome Estrelas da Rua surgiu a partir deles, né? Inclusive quem deu o nome foi o Fábio Lessa, que eu acho que quem é daqui da Culturas conhece o Fábio Lessa, né? Que é uma grande pessoa, né? Hoje já tem dono da Caicai Balão, já tem o Bloco Pirambulando, é produtor artístico. Então surgiu o nome daí, né? E a partir daí o grupo veio crescendo, veio se formando como realmente um grupo de dança, então as pessoas começaram a entrar por querer participar, foi se criando forma, criando cor, criando jeito, até nos dias de hoje, né? Que já são outras pessoas, tem jovens, tem adultos, tem todo jeito. Incrível. E Flavinha, para a gente começar, os meninos, a gente fez algumas. Eu pedi para os meninos do Miraíra fazer algumas perguntas para a gente ter um mote e depois a gente vou ler aqui dos seguidores, das pessoas que vão mandar. Mas aí, os meninos perguntaram, como é que faz para entrar no grupo? Ah, eu quero entrar no Estrelas da Rua, como é que faz? Pronto. A gente fez, acho que 2 audições, né? Esses últimos anos a gente fez 2 audições. E aí a gente fez a audição justamente porque muita gente entrava, mas não tinha disponibilidade pelos nossos horários, só podia
poucas vezes, então isso estava complicando um pouquinho, né? Então a gente, não, vamos fazer uma audição, porque aí nessa audição a gente vê quem é que tem disponibilidade, quem é que vai poder realmente abraçar o projeto, né, de verdade, porque a gente sabe que, querendo ou não, dá aquela dificultada quando não pode, quando não tem disponibilidade. E aí a gente fez 2 audições. Só que, por exemplo, aconteceu a audição em março, né, que a gente fez, um exemplo. E aí, todo mundo que tinha disponibilidade, que se interessou e que gostou, ficou, né? A gente faz uma audição só para saber se a pessoa tem disponibilidade, se ela se interessou, se ela se identificou com o grupo. Não é uma coisa seletiva de tipo, você não consegue fazer isso, não pode entrar. Não. É só mesmo para a pessoa ver o que é o grupo, né? E aí, se ela realmente se identificar e se interessar, tiver disponibilidade, já é nosso. Já está Show. dentro. Massa. E como é a rotina de ensaio de vocês? Por exemplo, a gente ensaia lá no IFCE, né? E aí, nossos ensaios são na semana e à noite. E aí, a gente também queria saber como é a rotina de ensaio de vocês. Onde vocês ensaiam, como é que vocês se organizam. A gente tem uma sede, né? Que é a Casa de Andalucia, que é uma associação, né? Que a gente contribui com essa associação. A gente tem uma atividade permanente nessa associação. E aí, com o passar dos anos, como o grupo foi crescendo e ainda teve uma relação com essa associação, que tem uma relação com uma associação que existe lá na Espanha, em Málaga, então a gente fez a nossa sede nessa associação. Então, hoje em dia, a gente tem a sede do Estrelas, que é lá no bairro do Benfica, né, na Joaquim Magalhães. E os nossos ensaios, desde muito tempo, acontecem religiosamente aos domingos, de 10 a 1 da manhã. E aí, o que acontece? Dependendo do grupo, né, do grupo que esteja naquela época, por exemplo, os ensaios todo domingo, não, Regina, mas tá complicado, porque a minha mãe tá para me pôr para fora, porque eu não passo um domingo em casa. E aí a gente faz o quê? A gente combina entre todo mundo 1 ou 2 domingos para a gente transferir para o sábado. E aí fica sábado de 5h30 às 8h30 da tarde, né? De 5h30 da tarde às 8h30. E aí o domingo seguinte fica livre para quem quiser ficar em casa, curtir uma praia. Enfim, né? Ter o seu dia de folga, né? Porque tem muita gente que trabalha de segunda a sábado. Aí só tem o domingo livre. Passar o dia todinho lá no Estrelas, aí fica puxado. É puxado. Mas é isso. Demais ensaio no final de semana. Mineira já ensaiou no final de semana. Era tipo já foi no sábado à tarde, há muito tempo atrás, e foi no sábado de manhã também, era suadíssimo. Pois é. E aí, por exemplo, quando a gente está montando espetáculo, a gente coloca alguns ensaios à noite, na semana. Mas por exemplo, a dança tal. Vamos aqui o grupo do Lundu Siria Carimbó. A gente vai se encontrar segunda e quarta com essas pessoas para poder aprender e acelerar essa dança, para poder ficar todo mundo aprendendo. Ou então, iniciantes que acabaram de entrar no grupo e querem aprender mais danças, não só o domingo. Aí quem tem disponibilidade para dar o ensaio, aí a gente combina, mas é tudo dependendo das pessoas, da disponibilidade. Massa, É bem flexível. Incrível. E aí, deixa eu ver, já que tu falou do espetáculo, antes de eu colocar na pergunta das pessoas que já mandaram pergunta aqui, saber, por exemplo, já que você falou do espetáculo, como funciona assim, com vocês, com a Regina, enfim, esse processo de construção, de criação de um espetáculo. Quem é do Mineira, a gente teve a oportunidade, pelo menos quem estava no elenco até o final do 2018, 19, o ataque, não foi? Péssima de memória. E aí a gente viu o espetáculo Horizon, é isso? Horizon, Horizon, né? Pronto. E aí a gente pôde ver. Então, assim, esse espetáculo, pelo menos a maioria do grupo viu, mas enfim, pode ser de qualquer outra. A gente só queria conhecer um pouco também de como funciona esse processo de criação, assim, pro Estrela. É massa falar dele, porque ele foi o último, né? E quem tá no grupo atualmente pôde participar dele. Pelo menos a maioria das pessoas puderam participar do Horizon, né? Pelo menos ver e tal. E aí é o seguinte, a ideia surge coletiva, né? Tipo, passamos em um edital. E aí, qual é o espetáculo que a gente vai levar? Vamos levar coisa nova? Vamos só fazer uma remontagem do que já temos? E aí o Horizon foi nessa pegada de construir danças novas, mas também pegar umas que a gente já tinha nessa temática, né?
que é da cultura negra. Então, para a gente que estava participando, foi muito massa. Porque, por exemplo, Retumbão a gente não conhecia, Pretinha de Angola a gente não conhecia. Então, todo mundo que estava envolvido nesse espetáculo imergiu assim e procurava, e via roupa, e estudava um pouco. Então, assim, a mãe é junto com a gente, né? Ela traz a ideia, ela joga pra gente, a gente compra, né? A ideia, a massa. E aí a gente entra de cabeça, né? Então, assim, a gente aprendeu de novo, né? A gente aprendeu retumbão, aprendemos a pretinha de Angola que eu falei. A gente teve que reaprender a salsa, porque a salsa a gente usava, a gente dançava uma salsa mais de salão, né? E aí a gente teve que aprender a salsa cubana, que vem de origem negra mesmo, né? E aí quem ajudou muita gente foi o John, né? Que participa da OMI. E aí ele foi maravilhoso com a gente, porque ele dava aula realmente pra gente se desconstruir, né? E aí remontamos também a abertura com passos negros. Ele deu muita aula de passos de orixás, falava sobre eles. A mãe trazia também muito material para a gente ver, para a gente estudar. Então, assim, foi uma construção muito massa. Com relação aos figurinos, a gente viajava. Por exemplo, a gente estava aqui no ensaio e tal, aí Marcelo tive uma ideia. Que tal a gente usar um vestido assim que eu vi no vídeo e tal e tal? Ai, vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Então, assim, é uma coisa muito massa, sabe? É uma construção muito coletiva, né? Que quem leva à frente sempre é a mãe, o Marcelo, mas todo mundo que está imerso no espetáculo participa muito, muito, muito. Incrível. O Marcelo faz os figurinos. O Marcelo faz os figurinos? Ele, junto com a mãe, eles que idealizam todos os figurinos, compra tecido, idealiza tecido, costura, faz. Eles que são o Eu quero pai e dizer mãe, uma né? coisa. Eu acho muito lindo os figurinos do Estrelas, viu? Vocês arrasam demais. E Lindo. todo mundo bota a mão na massa, viu? Quando chega na época de bordar, não tem pra quadrilha. É todo mundo pegando sua roupinha para bordar, é todo mundo levando para casa para ajeitar. É desse jeito. Lá no Miraíra, esse é o famoso multirão. Aí ele sim acontece sábado, domingo, é religioso, tem espetáculo, tem Aham, multirão. pronto, é nesse esquema. Aí eles encabeçam, né? Tipo, o Marcelo encabeça a costura junto com a mãe, idealiza uma peça e aí vai construindo, né? Junto com a gente, aí vai montando. Aí esse deu certo? Não, não deu certo. Vamos fazer de outra forma. Mas é eles que levam mais à frente mesmo, a ideia dos figurinos. Sim. E a Regina e o Marcelo também, ele participa A Regina e o Marcelo, enfim, fazem a criação coreográfica ou ela é mais coletiva, só a Regina faz? É assim, Circe. As coreografias majoritariamente são criadas pela mãe, né? Ela vai trazendo a ideia, ela primeiro faz uma oficina para a gente inserir aqueles passos, aqueles movimentos no corpo, e aí vai criando com a gente, mas ela que traz os passos, né? Só que com o passar do tempo, por exemplo, algumas coreografias já foram criadas pelo Marcelo, já foram criadas pelo Jonatas, pelos Carlos Pereira. Então, assim, tem aberturas para outras pessoas que têm também muita experiência também fazer essa montagem. Há essa liberdade para algumas pessoas criarem, né? Sim. E aí o Jonatas fez a coreografia do frevo, do axé, o Marcelo fez a gafieira, o Carlos Pereira fez o afro. Então, assim, são construções que a gente vai aderindo, né? Ah, o Anderson lembrou aqui a saia, e o Gui tá dizendo assim, ó, saia do Lundu seria a carimbó. Incrível essa saia, hein, gente? Essa Vamos saia combinar uma foi, coisa, foi sucesso. uma novela, foi uma novela. Na estreia desse festival, com essa saia, primeiro que para idealizar foi imaginação da mãe do Marcelo e da Mariane, né? Que é uma ex-integrante que está na China, que ela está dançando por lá. E aí eles três idealizaram essa saia e passaram a tarde inteira cortando para um lado, cortando para o outro, para poder ver se dava certo. Treinamos milhares de vezes para ver se isso dava certo. Para poder criar esse efeito de tudo branco e depois, sabe, tudo colorido, né? Mas aquilo ali foi. Tirava o sono da gente, viu? Tirava o sono. Ei, Flavinha, esse espetáculo tá disponível no YouTube do Estrelas? Tá disponível na plataforma do Festival Internacional de Folclore. Show. Então, gente, vamos assistir, tá? Sim, Deixa eu ler aqui uma perguntinha. Lê. Guilherme, tu tá pedindo pra eu falar mais alto ou a Flavinha falar mais alto? Eu acho que sou eu, né? Porque quando a Deixa eu gente ver. tem um convidado, geralmente a pessoa tá com
Geralmente a pessoa tá. A pessoa que, enfim, que eu convido fica com áudio mais alto, mas é uma coisa normal do Instagram. Aham, O Jonas tá dizendo que essa saia foi terminada na turnê de Portugal. Eita, costura, né? No hotel, foi. né? Logo em seguida que a gente fez no festival, né? A gente já teve logo uma viagem para Portugal. Só que nem todas as saias estavam com o lacre direitinho, ou então com a medida certa. Então a gente foi terminar lá para botar tipo uns botões de prensa, sabe? Para poder Aham. elas não caírem, porque cair, já caiu, minha filha. Já caiu. Ai, que história. Olha aqui, Fagner Carlos está dizendo: Regina e Lurdinha Circiana, tô emocionada em ver a história da dança passar por gerações. Oh, que lindo, amigo. Gente, para quem não tá entendendo nada, ó, minha mãe, né, Lourdes Macena, que ela já apareceu várias vezes por aqui, vocês talvez já conheçam, ela é a diretora do grupo Miraíra, e a diretora do Estrelas da Rua é a mãe da Flavinha, a dona maravilhosa, a Hum, rainha, Regina. Então aqui a gente ela, tá tudo em família, tá? verdade. Então, vocês têm alguma pergunta? Podem mandar, tá bom? Eu vou continuar aqui nas minhas perguntas. Então, uma coisa que os meninos pediram para saber é um momento marcante que aconteceu no grupo, um momento marcante assim para você, ou então que você acha que foi um momento marcante para o grupo, enfim, para você contar aqui um pouco para a gente. Eu vou falar de um momento coletivo que eu acho que muita gente que estava nesse ano trata assim como o divisor de águas do Estrelas, né? Que foi a primeira vez que a gente participou do Festival Internacional daqui de Fortaleza. Foi em 2013. Esse dia foi o dia que mudou um pouco, assim, não é o perfil, mas assim, a nossa visão com relação a festivais, a cultura popular em si, a dança, porque foi quando a gente realmente se mostrou, né, enquanto Estrelas da Rua, como um grupo com muitas pessoas, coeso. Então, assim, essa participação desse festival, tanto a construção das coreografias, dos figurinos, até o dia, que era o primeiro dia que a gente ia dançar com regional ao vivo, porque a gente é com CD, né? Então, pra gente já era, assim, uma emoção muito grande. Era o primeiro dia que a gente ia se apresentar num festival grande na nossa cidade, com pessoas que a gente conhecia, né? E um festival de grande porte. Então, pra gente, era o dia, né? Era um grande dia, então causava muito nervoso na gente. Que foi o ano que a gente dançou Chachado, Chachado e Coco, dançamos Caboclinhos e Boi, né? E aí foi o ano também que a gente fez as roupas de todas essas danças. Das 4 danças a gente fez a roupa. E era um período em que todo mundo ficava sempre lá na sede do Estrelas, confeccionando, colando pena, colando fita, bordando os aventais. Então, assim, tava todo mundo muito envolvido. E a apresentação e a repercussão, o que as pessoas acharam, o que foi pra gente, foi muito, muito, muito emocionante. Realmente, 2013 no festival foi um ano muito marcante para o grupo. Então, Que, eu destaco ele como um dos mais importantes da nossa trajetória. que lindo. É, eu me lembrei aqui também, eu me lembrei de um momento. Uma coisa que eu particularmente sempre vejo do Estrelas, para quem não segue o Estrelas no Instagram, né? Vocês estão vendo aqui, talvez o arroba do Estrelas, e na nossa postagem também tem. E aí eu sempre vejo um engajamento muito político, assim, forte nas postagens, né? Na questão também da construção dos espetáculos. Uma coisa que também tem muita relação com o próprio Miraíra, com o trabalho que a gente faz. E aí assim, eu ia perguntar assim, de onde que surge isso assim entre vocês? Por que que vocês acham, se vocês acham mesmo importante, por que que vocês acham importante ter esse engajamento, né? Para quem, enfim, nas postagens, pelo menos assim no Instagram, que todo mundo depois pode sair daqui e pode ver, sempre nesses momentos mais comemorativos ou datas importantes, o Estrela está sempre lá fazendo seu posicionamento nas postagens e tal. E eu lembro também do o jeito que a gente também terminou a nossa temporada da TAC, Foi fazendo incrível, ele foi não incrível, coletivo. Ali para mim foi um dia muito, muito, muito marcante. Para mim, pessoal, foi muito marcante.
marcante. Também me lembro E muito desse dia. Agora que eu estava falando, eu me sei. lembrei desse dia e eu fiquei, caramba! Não, aquele dia foi muito marcante para mim. Muito, muito, muito. Pra quem Mas não, assim, não... Sim, fala, Flavia. tipo, o nosso engajamento político, ele vem de uma construção, eu acho que dos integrantes em si, sabe? Tem muito integrante que é engajado com o movimento de juventude, com as relações políticas. Então, assim, eu acho que quem está inserido na cultura popular, na dança, que é de periferia, né, e que está sempre nessa luta diária, não tem como a gente desatrelar com a política, né? Não tem a gente desatrelar a luta, né, pelos nossos direitos enquanto artista, os nossos direitos enquanto negro, os nossos não, né? De quem é negro, né? Então, todas essas lutas, elas perpassam muito forte dentro da nossa companhia. Então, a gente deixar isso de lado, ou então fechar os olhos, é como se a gente estivesse fechando os olhos para os próprios integrantes, sabe? Então, assim, a gente vê como se não desse para desatrelar, né? A gente não tem como desatrelar a cultura popular, o meio artístico, a política não tem. Tá tudo incluso porque a gente luta sempre, né? A gente vê nas apresentações que a gente vai, quando contratam a gente, é uma desvalorização ainda muito grande, é uma falta de incentivo. A gente que é um grupo independente, né, a gente tem uma dificuldade financeira muito grande. Então, assim, somos um grupo com CD, não temos regional, não temos ônibus, não temos um bocado de coisa. Então, a gente vai buscar isso, né? A gente não tem esse patrocínio que sempre está disposto a nos ajudar. Então, a gente tem que mostrar o nosso trabalho, ir atrás, né? E quando a gente vai atrás, a gente vê a dificuldade disso, né? Então, assim, não tem como ser desatrelado a essa luta, não tem como ser desatrelado à política, eu acho que não tem como, né? Pra gente que vive nesse meio artístico, não tem como a gente desatrelar esses dois assuntos, esses dois aspectos, sabe? É muito forte pra gente, é muito forte na vivência dos integrantes no dia a dia, né? De estar tendo dificuldades e tudo. Então, isso é tudo juntinho, né? E aí a gente encontra o meio da dança também para se expressar, também para poder resistir, também para poder dizer, olha, estamos aqui, não é assim, tem que ser por esse lado, né? E por aí é pela dança também que a gente levanta nossas bandeiras. Então, isso é política, né? Então não tem como isolar ou tapar os olhos. Seria um pensamento muito opressor e colonizador a gente dançar a festa do povo e a gente fechar os olhos para o que o povo está sentindo, né? A Com gente fingir que não está certeza. acontecendo nada, a gente fingir que está tudo certo, né? A gente fingir que tá tudo bem, né? Não dá, não tem como. Exato. Aquele dia do táxi, se a gente não se expressasse, eu acho que 90% do grupo tinha pirado por dentro, porque aquele dia foi muito emocionante, foi muito forte ver aquela manifestação ali fora. E a gente estava manifestando do nosso jeito, né? Uhum. A gente estava resistindo, gritando, e do nosso jeito, que é dançando. Então, assim, se a gente não tivesse feito aquilo, né? Sim. Aquela manifestação. Nina, eu tô toda arrupiada, tô me lembrando. Eu lembro, toda vida que eu lembro, não tem como se ficar eufórica. Gente, isso foi na temporada da TAC, que a gente estava junto, né, dividindo o palco, como eu falei no começo da live. E no final do show do Miraíra, a gente resolveu fazer um posicionamento, né, hashtag ele não, que tava rolando no Dragão do Mar. O Dragão do Mar em peso, tava assim, muita gente, lotadíssimo, com uma folia, assim, uma festa gigantesca para espantar. Show ele não, né? E aí, para espantar este homem. E aí, esta coisa. E aí, a gente se posicionou. Então, Miraíra estava no palco. A gente falou pro pessoal do Estrelas e chamou todo mundo que quisesse participar, quem quisesse, subisse no palco com a gente para fazer esse grito. Na época, a gente também estava com as camisas. Então, quem tava. A gente tinha combinado entre o grupo, então a gente botou as camisas, e aí a gente entrou no palco no final para fazer para dar essa nossa mensagem, né? Essa mensagem necessária. A gente tinha feito um show maravilhoso, depois ainda o Estrelas também ia fazer o seu show maravilhoso, mas a gente precisava falar aquilo Botar que a gente fora. estava querendo gritar e a gente não podia ficar calado, né? Então foi muito bom esse dia mesmo. Acho que pode ser o nosso momento marcante entre grupos. Sim, com certeza. Né? Eu tava pensando hoje à tarde, né? Tipo assim, será que vão perguntar um momento marcante ou alguma coisa assim? E aí eu tava relembrando, né? E aí eu anotei que depois do festival de 2013,
para mim, né, foi o do Dragão do Mar, sem dúvidas. Que lindo. A gente teve um momento numa outra live, eu contei também um outro momento também político, Eu marcante, tá? assisti. Gritando e a gente com medo de levar pedrada, mas a gente foi lá. Eu assisti, deve ter sido uma loucura, né? Ver todo aquele povo de todos os estados. Meu Deus. Foi uma loucura, mas que bom que a gente tem também no grupo, tanto eu acredito que tanto no Mireira como no Estrela, essas pessoas solidárias, essas pessoas cheias de empatia, cheias de consciência humana, que possam também levantar essa voz, né, e continuar com essa luta. Acho isso muito importante. Aí, Flavinha, eu tenho mais uma pergunta. A gente Mano, ficou aqui feliz e vendo as novidades, porque no começo desse ano, antes desse boom chegar, o Estrela estava bombando no festival internacional. Conta para todo mundo era. como é que foi isso, as experiências, enfim, conta pro pessoal, para eles entenderem o que é que foi, como é que foi. Opa, deu um probleminha aqui. Pronto. O nosso festival do Peru, a gente foi para o festival do Peru, tinham 12 países, né, lá nesse festival. A gente passou em torno de, acho que foram 18 dias, se eu não me engano. E assim, primeiro a começar pela cidade. A cidade é mágica, tu não tem ideia, sabe? É uma cultura tão viva nas ruas. E a gente ficou no bairro, não ficou no bairro como se fosse um bairro de classe média alta, sabe? Ficamos no centro mesmo. Para tu ter ideia, na nossa rua dava acesso a tipo o Mercado São Sebastião, era a nossa localização. Então, para começar, a vivência das ruas já era incrível, né? Porque é um povo muito cultural, é um povo de uma idade bem mais avançada, né? Falando assim da cidade em si. É um povo que é muito sofrido, sabe? Você vê que pessoas muito idosas trabalham até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Você vê que a população, a maioria, é um povo mais velho, né? Mais idoso. Mas, assim, trabalha muito, sabe? E aí, partindo para os grupos, né? Para essas vivências, a interação com os grupos foi de uma experiência sem tamanho. Tivemos muito contato com a cultura peruana, tivemos contato com a cultura argentina, tivemos contato com a cultura mexicana. Deixa eu ver quem mais. Mexicana. Tinham 2 grupos do Peru. Era. Ai, deixa eu lembrar o outro. Tá fugindo aqui alguns países. Tinha Itália, tinha. Deixa eu lembrar. Não sei, eram muitos, mas assim, a gente ficava, nem todo mundo. Ah, tinha Colômbia, tinha Equador, tinha muitos países da América Latina, sabe? Muitos países mesmo. E aí nem todo mundo ficava junto no mesmo local, né? Mas os países que ficaram juntos eu digo de alojamento, né? Era Equador, Peru, Argentina, México e Colômbia. Não, Colômbia não, e México. Ah, Paraguai também estava com a gente, que é um grupo que a gente já conhecia de outro festival. Então, a interação com esses grupos é algo que você carrega para a vida toda, sabe? É interação de língua, é interação de cultura, da cultura mais simples, de tipo, pratos de comida, como são as danças, ou então, como é o jeito de viver naquele país, os diversos assuntos corriqueiros do cotidiano que você vai tendo contato com aqueles grupos, com aquelas pessoas daqueles grupos, e só lhe enriquece, né? A gente tinha vivências de manhã num espaço que era como se fosse uma área, sabe? Então, tivemos aulas de sapateado com o grupo da Argentina, tivemos aula de marineira, que é tua cara, tivemos, a minha mãe quase enlouquece, a gente quase enlouquece com esses, todo mundo gravando tudo. Eu Tivemos aula. acompanhei os diários, eu fiquei louca, eu vi vocês A gente acompanhando, gente, e aqui a Gislene está comentando do teatro, eu ia dizer exatamente isso, eu falei, cara, que teatro lindo, lindo, que lindeza. lindo. Então, assim, a gente teve muita vivência com os grupos, vivência fora dos shows, dos espetáculos. Era vivência de manhã, vamos ter uma oficina, vamos ter uma interação. Então, tudo era uma interação. Tivemos interação com o México,
tivemos interação com o Equador. Então, assim, as trocas de dança, as trocas de ensaios, cada um assistia o ensaio do outro, música aprendia um do outro. Isso é tão rico, tão rico. Eu acho que outra coisa também que eu pontuo da viagem é o ar, né? Uhum. Que a gente se preparou, daquelas preparações assim que vai para a praia para correr, para ver se a gente ia aguentar, né? Aham. Quem organizou essa preparação física foi o Jonatas, né? Que ele é educador físico, então ele matava a gente, né? Para tu ter ideia, na primeira apresentação do teatro, que é aquele teatro gigante, né? Todo mundo que entrava para dançar, quase todos, saía uma hora e desmaiava. Ou então passava mal. Ou então perdia o ar e tinha que sair no meio da coreografia. Era uma loucura, Cícia, era uma loucura. Mas assim, depois dos primeiros dias, a gente foi meio que se acostumando. A gente botava um algodãozinho com álcool dentro do bolso. Ou então outros grupos ficavam na coxia para a gente sair assim um pouco. Quando a gente saía é porque já não aguentava mais. Aí vinha uma pessoa e colocava álcool no seu nariz, aí você acordava e voltava de novo. Era desse nível, desse nível. Mas com relação às danças e às trocas, eu acho que isso é o que eu mais carrego dos festivais, né? A gente participou de Portugal em 2014, da Paraíba em 2016 e esse agora do Peru, né? Então, o contato com esses diversos países, e em especial do Peru, que era mais da cultura latino-americana, né? Então, todo mundo falava espanhol. Então, a gente meio que se entendia no nosso portunhol, né? Então, Aham. é aquela coisa quente, é aquela coisa calorosa, sabe? Toda hora a gente quer uma festa, a gente quer um motivo para poder festejar, para ficar junto, para tocar, para poder fazer qualquer coisa, mas para estar ali trocando experiência, sabe? Eu acho que isso é o mais rico dos festivais que a gente passa. Isso, eu acho que eu sou meio assim com o festival, mas eu acho que a coisa mais bonita do festival são esses encontros. O que eles. A apresentação é legal, mas o mais bonito são esses encontros, assim, entre grupos, né? Entre os grupos e tal. Eu acho uma coisa lindíssima. A gente foi para um festival, assim, no Maranhão, e fazia muito tempo que a gente não tinha ido. Eu participei de festival, no Piauí, eu era menina velha. E aí, depois de um tempo aí que a gente foi para esse Festival do Maranhão. E aí eu me lembrei, assim, isso aqui é muito legal, né? Que é exatamente esse encontro, esse abraço que a gente dá, que conhece outras pessoas. E me lembrei do pessoal do Quilari, que é um grupo peruano que sempre acompanha também as nossas lives. E se eles estiverem por aqui, já estou mandando um beijo para eles, que são nossos amigos, assim, nossos irmãos. Pois é, justamente nessa ideia que a gente mais se apega, sabe? Tem um grupo do Paraguai, né? O Paraguai Villa Telissa, né? A gente conheceu eles no Festival da Paraíba, em 2016. Eles vieram para cá no ano seguinte, 2017, e a gente foi junto para o Peru. Então, assim, a gente fez essa ponte e esse laço, né, em um festival, e aí de lá a gente vem só alimentando e aumentando, né? Aí vai crescendo a família, né? A gente vai indo para outros países e vai crescendo a família dessas experiências e mantendo contato, que é mais rico. E eu acho isso muito bonito que a gente consegue ter com outros grupos. É uma coisa que eu particularmente, desejaria muito que a gente tivesse entre nós, né? Miraíra, Sim, Estrelas, o sim, Raiz que tá aqui também aparecendo, mandar um beijo para todo mundo do Raiz Nordestinos que tá verdade. aqui. Sei que Beijo. vai rolar esse encontro entre a gente também. É... E, enfim, todos os grupos da cidade seria muito bom que a gente conseguisse esse encontro, né? Assim, Flavinha, porque assim, na tua fala, uma coisa muito importante que você falou é sobre essa questão da valorização dos grupos, né, e tal. A gente entende que o Miraíra, por exemplo, é um grupo super privilegiado, a gente está dentro do IFCE, de uma instituição, a gente está resguardado, de certa forma, em muitas coisas, né? Então, a Uhum. gente entende também que é muito importante a gente estar junto, porque de repente a gente consegue se abraçar mais, se apoiar um no outro e partilhar, conhecer os trabalhos, assim. Eu acho que é muito rico quando a gente consegue parecer ser um só, assim. Eu acho que a arte, É, sobretudo na cidade de Fortaleza, a gente precisa disso, a gente precisa se fortalecer, porque a gente fica perdendo, às vezes, com picuinha, porque você sabe que quando a gente fala de arte, a gente está falando de sentimento. E quando a gente está falando de arte e sentimento, por mais balela e blasé que seja, a gente está falando sobre vaidade.
né? Então a gente Perfeito. sabe que surge, até nesses mesmos festivais, a gente encontra um grupo, tem uma galera que a gente não consegue se dar bem, tem um negócio porque a galera É, se acha não sei o quê. Principalmente quando é festival assim, nacional, às vezes tem um grupo assim mais de outra região que não se dá bem com a gente, ou a gente não se dá bem com o grupo, que é coisa entre as pessoas, né? Que é uma besteira. Mas assim, o que eu acho que é muito importante é que a gente entenda que nós somos uma coisa só, né? Nós somos uma fortaleza só. Então, eu acho que isso, sobretudo, era muito importante que a gente compreendesse, porque, por exemplo, se a dança ela se fortalecesse como a dança, como a linguagem da dança, a gente teria muitos grupos mais unidos nas nossas lutas e a gente poderia ajudar mais os outros grupos e ser com ajudado certeza. também, né? Com certeza. Aí, deixa eu ver uma coisa. Falaram muitas coisas aqui na nossa Eu não tô conversa. conseguindo Pediram para mandar acompanhar. um beijo para Regina, maravilhosa. Ai, Regina, o Tondeiro, ela tá dizendo aqui. Eu tô toda me tremendo. Só era vocês terem ido pro Eu, Peru. Ai, meu Deus. Eu vi não, uns aí vídeos de vocês. Eu fiquei louca, gente. O Peru é uma coisa ela assim. lembrava muito de ti, né? Porque a gente aqui de Fortaleza, quando lembrava de Marineira Tondeira, lembrava de você dançando, né? E aí, quando a gente chegou lá e viu aquele monte de gente dançando tudo igual, e em especial, quando a gente foi ter a oficina com eles, né? E aí a gente ficava misturado, né? A gente com um par de lá do Peru, né? E o menino do Brasil com a menina do Peru. E o professor, ele falava assim, mais apaixonado, mais apaixonado. Vamos fazer direito, vamos fazer de verdade, sabe? E tinha aquela coisa, e a gente ficou assim impressionado, ficou impressionado, porque eles em especial eram um grupo que ensaiavam muito. A gente ficava impressionado. Era um grupo muito jovem, de muitos jovens, muitos adolescentes, mas eles ensaiavam muito. E todas as vezes que eles ensaiavam, Cícero, era como se fosse no palco. Era lindo de ver em todos os momentos, era lindo de ver, lindo. Lindo. Ah, eles são demais. A gente teve um encontro desse com o Kilari, que eu tava te falando, do que é um grupo peruano. E aí eles também deram uma oficina pra gente. Caramba, eu fiquei super feliz, sabe? Foi assim um negócio desse tamanho, mas assim, é um negócio que parece que Aham, preenche a gente, né? Assim, é, é. preenche, dá uma. A gente se renova. Eu acho que vocês estão tudo renovados nesse ano, apesar Não, dos pesares. Acho que vocês a estão gente chega tudo. assim, ó, não pisa nem no chão, a gente fica com a mente lá ainda, só pensando e revivendo, porque renova demais, renova. Pela gente, todo ano a gente tinha país diferente, festival diferente, porque parece que a gente está em um outro universo. E todo mundo tá junto, todo mundo que tá lá junto tá amando a mesma coisa, né? Todo mundo tá junto por um mesmo objetivo. E aí que é mais gostoso, né? De compartilhar, de viver, porque tá todo mundo ali pela dança, pela cultura. Então Exatamente. aí que se torna mais especial. O Jonatas está perguntando aqui se no Mireira só participa quem é estudante do IFCE. E não, a gente tem estudante da comunidade. E o lance assim para o Miraíra é que a gente tem muito interesse que as pessoas do IFCE participem, porque isso com relação assim de recursos, de coisas que enfim, estão ali na redoma assim do grupo, por ele ser também um laboratório do IF, é muito importante que as pessoas do instituto participem. Por isso que a gente se apresenta às vezes, muitas vezes lá dentro e poucas vezes lá aqui fora. Mas isso às vezes Uhum. é mentira. A gente se apresenta mais. Às vezes a gente chega ao final do ano, a gente diz assim, a gente fez 2 apresentações no IFC, a gente fez muito. A gente fica meio assim. Mas não, é para todo mundo, né? Quem Todo mundo. tiver, quem Massa. tiver interesse, experiência, nem experiência, né? Interesse e disponibilidade, é isso que eu ia falar. Uhum. É. Aí o Carlos está falando, sinto falta do evento de folclore que o Mireira fazia no IFCE. É verdade, tinha esse evento, um evento, né, bem antigo, mas assim, às vezes você tá dentro de uma instituição, isso pode ser massa, mas isso também pode deixar que as coisas fiquem com muita mais burocracia. Não vou nem dizer assim, Entendi. só isso, assim, mais burocracia. Então, para tudo que você vai Não, é organizar, tem uma coisa assim muito maior muito grande e por trás, né? e às vezes dá uma coisa meio louca. A gente quer professor, né, Flavinha? Aí, professor, o artista. Aí a gente fica assim, querendo abarcar o mundo É, com as pernas, às vezes não dá certo. é, Ô, Raulindo, nós somos um só. Os grupos de Fortaleza que se consomem, o maior público são os próprios grupos folclóricos. Exatamente. A gente tem que se assistir é mais, verdade. né? A gente tem que participar mais. Guerreiros de uma causa, exatamente.
Temos mais perguntas aqui. A Naira tá perguntando se a gente é linda assim sempre. Olha, O Anderson perguntou aqui: como é ser filha da dona? Cobranças, escolhas? Quero resposta das duas. é Eita! verdade, tem que ser das duas, viu? Eu posso Começa começar, tu, né? Eu sou amiga, mais vai. nova, né? Eu acho, né, pela minha pequena trajetória, né, nunca foi um peso, né? Eu sei que carrego uma responsabilidade a mais, né? Por exemplo, até estar aqui nessa live, né, a gente carrega uma responsabilidade pela história que ela já criou, né? Pela história que ela já trilhou durante muitos anos, né? Então, assim, ser filha da Regina Mesquita causa um peso, assim, uma responsabilidade, mas que para mim nunca foi algo ruim, né? Ou que me trouxesse medo, ou que me trouxesse algo negativo, né? Acho também que dentro do grupo, isso nunca foi algo evidente, sabe? Nunca, creio eu, né? Os meninos aí podem dizer o contrário, né? Que nunca teve alguma coisa tipo, a filha da diretora ou a filha da dona, né? Até porque eu nunca gostei disso. A gente está sempre no coletivo por igual, então acho que isso nunca pesou, sabe? E também ser filha de Regina Mesquita ou ser filha de uma diretora de um grupo de dança é estar nesse universo 24 horas, né? É estar nesse meio sempre, né? Não é só aos domingos, é em casa, é de manhã, é de noite, é sábado, domingo, segunda, terça. Então, assim, não é algo ruim, né? Porque se fosse ruim, a gente não estaria aqui, a gente não estaria no grupo, a gente não estaria participando, não estaria amando. Mas é isso, é estar inserido nesse meio 24 horas, né? E em particular com ela, que ela tá ali na sala assistindo, né? É uma inspiração também todo dia, né? Ver ela lutar pelo Estrelas e ver dela o amor pelo Estrelas todos os dias, isso é de se inspirar, isso é de dar coragem para a gente tentar algo novo, né? Ver a trajetória dela e ver as pessoas falando bem dela, falando da trajetória, isso causa um orgulho, isso causa uma inspiração. Então, eu acho que não é algo negativo, é só positivo, né? Tem aquela responsabilidadezinha, aquele pezinho, né, para você ficar um pouco, né? Mas nada que atrapalhe ou que diminua ou que seja negativo, né? É muito mais gratificante, é muito mais orgulhoso, né, de estar nesse meio, né? Porque não tem como escapar, né? E não é de uma forma negativa, é de uma forma positiva, né? Porque a gente escolheu, né? Então, desde que a gente nasceu, acho que nós duas estamos nesse meio, e se a gente escolheu estar nesse meio, então a gente vive muito isso, né? A coisa maior é essa mesmo, a gente tá 24 horas, né? No trabalho, ou seja, está 24 vinte horas. e quatro Época de horas. montagem de espetáculo é uma loucura aqui em casa, né? Agora no É uma Pátria loucura. Grande era assim, era minha mãe fazendo, estudando uma coisa, preparando, eu preparando a coreografia, porque tinha um ensaio, e eu chegava para ela chegava para mim, as duas loucas. E eu e minha mãe, a gente é capricorniana, então a gente é muito parecida. E principalmente assim na, na loucura. Uhum. Então a gente acaba assim, meio que se consumindo, sabe? Deve Mas ser. eu sempre senti um peso. Porque eu não sei, assim, no Miraíra, eu por muito tempo era a única criança, né? Na época que eu participava. Participava. Na época que eu era criança. Eu era a única criança no meio de um monte de adulto. Então eu sentia, assim, que tinha muita diferença. Porque tinha uma proteção, mas não era porque eu era filha da dona, mas é porque eu era criança, né? Que tava lá, assim. Hoje eu Uhum. entendo um pouco mais, antes eu entendia menos. Mas aí eu acho que eu acho que a cobrança é porque eu me cobro muito mais. E uma coisa que é natural minha, talvez também por ser capricorniana, enfim, para quem acredita nisso e tal, mas é que se eu coloco uma coisa no papel para fazer, eu tenho que fazer, senão eu não fico bem. Não consigo. Então, assim, se é para me dedicar no Miraíra, eu fazer uma coreografia, ou eu montar uma coisa, ou eu só ouvir a reunião que vai acontecer depois, assim, e eu escutar de novo, mas assim, eu tenho que realmente fazer. Então eu sempre já me Uhum. cobro. Por natureza, eu já sou uma pessoa que se cobra.
E sendo a filha da dona, assim, do grupo, é uma coisa mesmo que eu fico E me eu cobrando vejo, muito. Porque realmente, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu acho que eu faço tudo certo. Ei, minha filha. Eu acho que eu sou um bom exemplo, né? Mas eu acho Mas, assim que os pesos, eles são um pouco, não sei, eu acho que para mim, fazendo assim um comparativo, as filhas das mães que são coreógrafas e donas de grupo, né? Que aqui em Fortaleza tá cheio, né? Tem achei, nós o duas, Fabinho tava tem. colocando o nome de todas aqui. Pois é, fora Desde o nós duas começo. tem a Raíssa, né? E tem a Amanda, né? Então Uhum. eu acho que das quatro, a Poliana, porque a filha dela tá começando a dançar agora, né? Agora, Mas ela dançar também vai agora. ser. Mas falando dessas quatro, eu acho não, eu sou a mais baby, né? Sou a mais criança, né, de todas, criança não, a mais nova. E assim, esse peso, eu acho que ainda não é de uma proporção como para vocês, né? Eu acho que eu ainda tenho muito para viver, eu acho que eu ainda tenho muito corpo ainda para dançar, muito corpo para vivenciar, para dizer assim, ó, sou a Cissa Macena, tá entendendo? Aí, minha filha, quando a gente chega nesse patamar de Cíci Macena, Raíssa Martins, aí, ó, é um outro peso, porque aí vocês já estão, ó, com um caminhozinho, ó, já tá mais na frente. Eu ainda tô aqui olhando para vocês, me espelhando, né, para poder seguir o meu, né? É Maluca, desse jeito. perfeita. Ai, bicha linda. E aí, mais perguntas, gente? Eu fiquei até Ai, sedenta agora, gente. Maravilhosa essa menina falando isso pra mim. Olha, eu anotei uma coisa que eu vi. Eu fui lá no Instagram do Estrelas, antes da gente ter a conversa, bem antes, mais cedo. E eu vi que vocês estão com um projeto, assim, de algumas poesias, né, na quarentena, nessa quarentena. E achei a coisa mais linda. Então, gente, vão lá no Instagram depois do Estrelas. Além de seguir, vamos ver as poesias. Tem poesia do vamos para as Patativa, tem do poesias. Braulio Bessa, tem tanta poesia lá que já É, estão colocando algumas coisas. E eu já achei tão lindo, porque assim, a gente está fazendo atividade dançando, assim, no Miraíra, por exemplo, a gente sempre tenta colocar o teatro muito inserido dentro do que a gente vai fazer. Então, se tem um aham, espetáculo, tem o texto. Se sim, tem, sim. sabe, a gente sempre está fazendo essa interlocução. Então, tem gente, por exemplo, no grupo que tem essa total habilidade e Desenvoltura e vontade. habilidade, né? Isso, e vontade de fazer. Assim como tem gente que Aham. tá lá mais para dançar, mas não quer fazer a parte de texto. E quando tem que fazer, quando a gente vai fazer um boi, nosso chachado tem texto, quando a gente vai fazer o fandango, que também tem texto, as danças dramáticas que elas têm texto, e que alguém assim vai ficar com o personagem, então dá uma loucura. E aí, quando eu vi vocês com as poesias, eu falei, caramba, que massa, porque assim, essa iniciativa de colocar também voz nesses dançarinos, eu acho isso lindo, eu acho isso perfeito, assim. E acho que eu adorei tanto a ideia que eu fiquei, poxa, a gente poderia também fazer uma coisa assim, nesse sentido de também, é porque é difícil, assim, eu acho que a coisa mais bonita é essa oportunidade diferente desse De encontro com a fazer arte, uma. assim, né? É, Porque uma coisa é a gente fazer aquilo por meio do corpo. A gente faz dançando uma coisa, faz. na própria academia, sei lá, bota uma música da Anitta e dança aí. Então, esse encontro por meio do corpo, ele tá na nossa área, assim, do natural. E aí, quando a gente chega com uma outra proposta, com literatura, com poesia, com coisa, assim, bonita e preparada, assim, especialmente para os outros assistirem, que é outra coisa, a gente botar a cara a tapa aqui para as outras pessoas verem, eu acho isso incrível. Eu tô toda arrupiada só falando disso. E achei linda, eu vi as poesias e achei linda, a coisa mais linda. Então, assim, Mas fica a assim, minha dica, mas conta pra gente como é que foi isso é, aí. porque assim, nessa nossa quarentena, quintena, sextena, que a gente já não sabe mais há quantos dias estamos em casa, né? A gente vê realidades totalmente diferentes, né? De quem está lidando com isso, né? E aí, particular do Estrelas, né? Eu vim refletindo alguns dias sobre como a gente está lidando com isso. E a gente está lidando de uma maneira mais interna. É do tipo, vamos aqui com a gente tentar ficar bem, né? Vamos tentar dar as mãos, ver quem não está bem, vamos segurar a mão dessa pessoa, tá bem. E mesmo que não esteja muito ao público, sabe? Mas a gente está no interno, tentando fortalecer para quem não está bem, tentando fortalecer aqueles dias que a gente não está legal. Então, assim, a gente tá se comportando dessa maneira, né? A gente, que eu digo enquanto estrelas, né? Está se comportando de uma maneira mais
É tipo aquela florzinha que a gente dá para alguém que a gente vê quando tá triste, ou então, sabe, são pequenos gestos, né? E aí a segunda com literatura veio nesse sentido, né? Tipo assim, já que a gente não tá tão afim de fazer live, ou de já se expor assim de uma maneira, ou então de botar mais para fora, a gente tá mais retraído, então vamos fazer alguma coisa para que uma pessoa que não esteja bem, que seja do grupo ou que não seja do grupo, para que ela possa sorrir um dia, ou que ela possa rir da nossa tentativa, né? Porque é algo que a gente está fazendo que a gente não é acostumado a fazer, que é justamente esse recitar esses poemas, essas poesias, né? Então veio mais nesse sentido. E está sendo nesse sentido, né? Os dias que a gente está levando na quarentena não estão sendo fáceis, né? Então a gente está tentando se proteger e se cuidar internamente. E aí essa segunda vem só como um acalento para a gente, ou como um bom dia diferente, ou, sabe, são pequenas ações que a gente está fazendo para que a gente possa acender a luzinha no fim do túnel. Tipo, ei, não fica mal assim, tem saída, né? Há esperança. Então é mais nesse sentido, sabe? Isso também da gente não é se abster, é não parar de vez, né? Uhum. A gente tenta continuar os que estão bem para fazer, a gente se junta para poder dar a mão aos outros que não estão bem. E aí a gente vai aos poucos vendo como é que a gente vai lidando, né? Quando as pessoas estão bem, a gente faz algo melhor. Melhor não, né? Algo mais externo, né? Tipo as nossas dancinhas do samba, né? Dos nossos pés. A gente fica pensando, ei, vamos dançar um pouquinho, vamos dançar um pouquinho. São essas pequenas coisas que a gente está fazendo para manter todo mundo unido e todo mundo bem, né? Bem, né? Uhum. E eu acho muito importante esse encontro, assim, porque de repente desperta uma coisa em alguém que está tá vendo, ou alguém do próprio grupo, e faz um bem danado, assim, né? De despertar esse interesse, esse olhar cheio de poesia, né? Cheio de encontro. Eu achei a proposta maravilhosa. Maravilhosa. A Regina arrasou. Então, saiu da cabecinha, né? Claro, né? Dela. Lógico, essa cabecinha. Ai, Fabinho, a gente vai mandar um beijo pro Fabinho. Ele tá saindo, mas Beijo, ele mandou amor. aqui um beijo pra gente. Um cheiro, Fabinho, lindo. Beijo. E aí, mais perguntas vocês têm? A gente já tá quase no finalzinho da nossa live. Eu A não tô gente vai... vendo nem a hora. Tu que Eu tá tô, vendo eu aí, tô né? direto olhando aqui, porque toda vida eu termino as lives assim, ó, no último momento. Então, Ah, tá. agora já tá realmente chegando no final. Então, Flavinha, faz assim teus últimos agradecimentos, falar. Eu quero dizer que foi maravilhoso ter você aqui. Achei lindo o nosso encontro. Ah, eu achei também. Para além do Miraí e do Estrelas, eu adoro você. Eu acho você maravilhosa, dançarina incrível. E, assim, e é mais incrível ainda esse seu afeto, todo esse seu amor que eu acho que transborda tanto que chega no Estrelas. Então, muito obrigada. Obrigada, Estrelas da Rua e todo mundo do Mireira que está aqui. Todos os nossos seguidores aqui que estão aqui nos assistindo. Então, fala É aí, Fabinho, e a verdade. gente encerra. Beijos especial. Tá, vou falar bem rapidinho. Eu quero agradecer. Foi a minha primeira aparição como live, né? E olha que honra, né? Quem me chamou, Cici, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, né? Da gente partilhar isso aí. Eu acho que a gente realmente se encontrou nesse TAC, né? Que aí eu acho que a cumplicidade da Lourdinha e da Regina, tipo, transcenderam para o grupo, né? E a gente passou a ter um olhar mais carinhoso, cada um com o grupo, né? Estrelas e Mireille e Estrelas, né? E aí, isso está se estendendo, né? Eu já te chamei para fazer outros trabalhos das minhas loucuras da faculdade, né? Porque eu, como ainda uma jovem aprendiz, né? A gente tenta se espelhar nas pessoas que a gente admira. Por isso que eu estou muito agradecida de estar aqui, né? Representando Estrelas. A convite de você, né? Que é uma mulher maravilhosa, incrível, né? Que me inspira muito, né? Então, assim, é só gratidão, só agradecimento, só felicidade por estar aqui, né? Estava super nervosa, mas aí, ó, tá tudo tranquilo agora. E é isso, obrigada a todo mundo que participou. Eu acho que tu travou. Voltou? Alô? Alô? Nem eu. Também não.